Olá, seja bem-vindo ao canal Mundo Curioso. Você sabe de onde vem o inglês falado na Inglaterra? Antes de começar, não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal. Isso nos ajudará a continuar produzindo conteúdos interessantes. Quando falamos em inglês tradicional, é comum pensarmos no inglês britânico. Mas a língua inglesa vem de muito antes e sofreu diversas modificações. Afinal, por mais que conhecemos Romeu e Julieta, não se fala mais o mesmo inglês que Shakespeare falava. As línguas se transformam e variam de acordo com a cultura de cada local, por isso muitas vezes temos dialetos, que são variações grandes de uma mesma língua que no final das contas, acaba parecendo uma nova. Porém, o inglês que conhecemos hoje nasceu sob influências de vários idiomas, muitos que hoje não se falam mais. Considerando o inglês como uma criança, podemos dizer que seus pais foram três, os anglo-saxões germânicos, que foram povos que invadiram a Grã-Bretanha e lá se estabeleceram depois da saída dos romanos. Os nórdicos, que são povos do norte da Europa. E os românicos, que são povos vindos da região da Península Itálica. Muitas palavras características do inglês, bem diferentes das nossas, são de origem anglo-saxônica e germânica. Estes povos estabeleceram-se na Grã-Bretanha desde o século V. Muitas pessoas dizem que quando se sabe falar inglês, tem-se mais facilidade de se aprender o alemão. E isto é verdade, visto que a origem destas duas línguas é a mesma, ambas vieram dos anglo-saxões e dos germânicos. Mas por que, mesmo tendo a mesma raiz, esses idiomas têm muitas diferenças? Isto acontece devido às demais influências que essas línguas receberam. Os celtas também influenciaram na formação do inglês, mas não muito, pois as grandes marcas da língua céltica permaneceram no escocês e no irlandês. Mas não se esqueça de que na Irlanda e na Escócia a língua mais falada é o inglês com seus sotaques característicos. O Império Romano continuou mantendo contato com a Inglaterra. Portanto, podemos ver algumas marcas deixadas pelo latim, língua falada pelos romanos. Este idioma é uma das grandes bases da língua portuguesa, sendo assim as palavras em inglês provenientes do latim são frequentemente familiares para nós, como por exemplo liberty, que é liberdade, martyr, que é mártir, e angel, que significa anjo. Outra influência importante foi a dos dinamarqueses e escandinavos, que invadiram a Grã-Bretanha nos séculos 9 e 10. Esses dois povos foram chamados, de maneira geral, de vikings. A influência deles foi maior que a dos celtas e palavras como call, que significa chamar ou telefonar, e take, que significa levar. Essas palavras são bastante usadas até hoje. Por volta de 1066, o trono inglês passou para as mãos de normandos que falavam francês e eram católicos. Portanto, vê-se na Inglaterra a volta de uma grande influência das línguas românicas, basicamente o francês, o italiano, o espanhol, o português e o romeno, que possuem como base o latim, como já foi mencionado. As palavras latinas eram geralmente a respeito de lei e governo, por exemplo a palavra justis, que significa justiça, e tax, que significa taxa. De lá para cá houve muitas idas e vindas das influências de vários idiomas sobre o inglês. Afinal, a língua varia de acordo com os costumes e a cultura de cada povo. Se muitos idiomas influenciam o inglês, este influencia o português consideravelmente. É muito importante que haja trocas culturais e linguísticas entre os povos, porém também é necessário que se preserve a língua e as expressões de um povo. Podemos utilizar palavras inglesas no português, mas não devemos nos esquecer de que nossa língua é muito rica e muitas vezes é desnecessário pegar palavras emprestadas de outras, já que conseguimos nos expressar bem e criativamente com o nosso próprio idioma. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!